todo mundo, para que a gente possa raciocinar, pensar, meditar. E a pergunta é essa: como você espera sair dessa vida? Eu acredito que é difícil a gente parar e pensar assim, rapidinho, sem alguma informação, sem alguma instrução. Talvez no final da palestra seja mais fácil. Espero que eu possa ajudar nesse sentido. Mas isso vai acontecer, né? Todos nós vamos sair dessa vida aqui um dia, desta vida. E vamos ter outras, mas esse é o nosso caminho. A palestra, né, vamos fazer coração, né, quando o amor adoece, né? Todo mundo fala que o amor é bom, mas ele adoece também, ele fica doente. E isso é bem claro como nós vivenciamos, até no planeta recente, né, coisa recente, a gente vê o que acontece lá na Rússia, na Ucrânia. Isso aí é uma doença. Se as pessoas tivessem fraternidade, tivessem amor, tivessem o conhecimento, tivesse a caridade para fazer essa doação, para fazer tudo, para pensando nos outros, para que tivesse equilíbrio em todo o planeta, não fariam nada disso. Hoje as pessoas pensam de uma outra forma, é tudo para mim, não, é um lado egoísta, e é o que da forma que eles pensam, infelizmente. E todos nós sofremos essas consequências, porque acontece lá e chega aqui. Às vezes não chega em forma de um desastre, mas chega em forma de sanções econômicas e etc. Né? Que não vem ao caso a gente falar, porque quem não vivenciou o que é uma inflação, né, que nem a gente conhecia antigamente, né? Eu estava começando a fazer faculdade, aí uma das aulas de economia falou assim: olha, quando a inflação passar de 2 dígitos, demora mais de 20 anos para curar. Aí eu tinha razão, o que aconteceu aqui no Brasil e para quem bem lembra. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Paulo de Tarso, primeira carta a Coríntios, né, no capítulo 13, versículo 11. Vamos falar de Paulo de Tarso primeiro. Então, para quem não conhece Paulo de Tarso e gostaria de conhecer, eu recomendo o livro Paulo e Estevão. É fantástico, um livro sensacional, excelente para ler. Eu não gostava muito assim de ouvir falar de Paulo, né, porque eu sou paulistano da capital, eu não gosto do São Paulo, do time do São Paulo, porque eu sou palmeirense, né, mas é mais ou menos que a gente liga, porque você está numa cidade que você tem lá um nome, e eu não gostava, mas depois que eu li o livro, que eu entendi quem era Paulo de Tarso, aí eu mudei de ideia, porque o time de São Paulo não tem nada a ver com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele chamava Saulo de Tarso, de perseguidor passou a ser perseguido. Ele era o maior inimigo de Jesus, e ele acabou se transformando no maior defensor de Jesus, no melhor amigo de Jesus. Ele amou Jesus como ninguém. E isso, mais importante ainda, ele é contemporâneo da época de Jesus, viveu na mesma época e não se conheciam encarnados. Eles foram se conhecer de forma diferente. Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Ele era um romano, que ele herdou isso do pai, né, que o pai tinha conseguido o título de romano. Ele era judeu, ele era um estudioso lá, e ele estava sendo treinado, né, um fariseu, estava sendo treinado para ser um líder do templo, aquele templo dos judeus, que é onde se pregava, onde Jesus pregou. E naquela época, na época dele, eles perseguiam os cristãos, que se reuniam comentando as mensagens de Jesus, e eles julgavam que aquilo era errado. Eles falavam que aquilo era errado, aquilo não era certo. O que Jesus pregou não era certo. Então eles perseguiam, eles capturavam, eles judiavam, eles assassinavam, faziam horrores com as pessoas que seguiam os cristãos, que se diziam cristãos. E aí o que aconteceu? Os cristãos começaram a debandar, começaram a ir para todos os lugares, várias cidades.
E ficou-se sabendo que tinha um cristão chamado Ananias, que estava em Damasco, e ele estava arrebanhando muitas pessoas. Muitas pessoas estavam, o movimento cristão estava crescendo muito. E aí o que aconteceu? Saulo pediu permissão para que ele fosse capturar Ananias lá em Damasco. E lhe foi concedida. E ele foi até Damasco com alguns soldados para fazer a captura de Ananias lá em Damasco. Mas quando ele estava chegando lá em Damasco, ele viu uma luz muito forte. O cavalo dele se assustou e ele caiu. O cavalo empinou e ele caiu. Os soldados que o acompanhavam não viram nada. Não estavam vendo nada, só viu que o cavalo empinou, ele caiu. E Saulo ficou ali. Caiu e ele escutou, no meio daquela luz, ele escutou uma voz que dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo falou: mas quem és tu que eu persigo? Ele falou: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Na hora que ele falou que ele era Jesus, Saulo entendeu tudo aquilo que ele achava que era errado dos cristãos. Ele começou a entender, falou: nossa, o que eu fiz, eu errei, me perdoe, eu preciso mudar. Falou: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Aí Jesus falou para ele, falou assim, não era para ele fazer nada, que era para aguardar que ele ia mandar uma pessoa conversar com ele. Né? E nesse instante Saulo ficou cego. Ele não enxergava nada. Mas ele ficou cego e meio assim amilolado, porque ele falava sozinho. Ele falava: olha como eu errei, como que eu pude fazer isso? Nossa, olha o que eu fiz, nossa, olha, me perdoe. E ele falava isso. Os soldados que estavam com ele falaram assim: ele ficou louco, ele pirou, né? E aí eles chegaram, os soldados o pegaram e levaram numa estalagem, deixaram ele numa estalagem e foram embora, falando: ficou louco. E ele ficou nessa estalagem, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, falando: nossa, como eu ri, e agora, como que eu faço, como eu faço? E ele ficou lá na estalagem. Passou um pouco, Jesus aparece para Ananias e falou para Ananias, falou: Ananias, eu tenho uma tarefa para você. Eu preciso que você vá em tal lugar e cure uma pessoa que está lá. E Ananias, sempre de prontidão, isso foi uma reunião mediúnica, né? No caso, Jesus aparecia em espírito, né? Porque Jesus, naquela época, já tinha desencarnado, já tinha sido assassinado, né? Vamos falar isso, que é o que vamos ser relembrados novamente esses dias aí, né? E aí o que aconteceu? Ananias falou: tudo bem, falou: eu vou lá, e quem que é essa pessoa que eu preciso cuidar? Ele falou: essa pessoa chama-se Saulo. Ele falou: eu não vou lá, ele quer me matar. Ele falou: não, fique tranquilo, ele é muito importante para a nossa obra. Né? E esse era Saulo. Então, só para vocês terem uma ideia, ele matou o cunhado dele. O cunhado dele, que era o Estevão, ele namorava com a irmã de Saulo e, como ele era cristão, acabou também sendo perseguido e acabou sendo apedrejado e morto por ele. Só para vocês terem uma ideia de quem era Saulo. E aí, a hora que Ananias chegou lá, ele foi curar. Né? Ele foi todo cheio de medo, porque todo mundo que ouvia falar o nome de Saulo era temeroso, né? Porque ele perseguia os cristãos. Aí chegou naquela hora, na hora lá, Ananias chegou morrendo de medo e curou o Saulo, né? Que é da cegueira dele. E aí Saulo falou: então vamos lá, vamos começar a trabalhar, né? Sabe? Vamos trabalhar, vamos cuidar, né? de divulgar o cristianismo, de organizar, porque ele foi muito importante, ele organizou praticamente as igrejas, ele apaziguava, ele foi assim uma mão direita para Pedro, para todos os apóstolos, que ele era apóstolo sem ter conhecido, né, Jesus. Ele foi um dos maiores apóstolos, né, que é o que trouxe todas essas cartas. São fantásticas, eles ensinam muitas coisas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente.
ensina muitas coisas. Ele tem uma dessas cartas aí, que ele ensina todo o processo da mediunidade, que a gente ouviu falar aí só depois de 1857, a partir do Livro dos Espíritos, né, que Kardec trouxe, e ele estava lá, tudo lá, 2000 anos, ele já falava sobre isso. E nós não olhávamos isso ou nunca prestamos atenção. Nós fomos prestar atenção agora depois de Espíritas, que a gente não entendia, a gente conhece os textos, né? Hoje fica muito mais fácil de estudar, hoje é muito mais prático, porque tem uma série de proibições que foram vindo, né? E agora não, agora é um pouco mais livre nesse sentido. E aí ele fez tudo isso daí, olha que fantástico. E ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo, exatamente para não ter essa confusão, para que as pessoas não entendam, porque escutavam Saulo, eles achavam, vão morrer. Aí como Paulo, ficou mais fácil de ele poder entrar na casa, no que ele falava, no tudo que ele fazia. E o que era Saulo? A gente fala que ele tinha um amor doentio. O amor dele era doente, porque ele não entendia. Lembram que eu falo, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança. Era dessa forma que ele agia. Ele não entendia que aquilo que ele estudou, que ele ensinavam para ele julgava que era correto. E depois que ele entendeu que aquilo era errado, que tinha que ser diferente, ele começou a agir diferente. E aí nós permitimos, né? Ficamos doentes, o amor adoece porque nós permitimos a inveja, o ciúme, o melindre, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, a vingança e etc. E olha que esse etc tem bastante coisa. Aí vamos falar um pouquinho só da inveja, né? Ah, eu não tenho inveja, eu não sou invejoso. Mas normalmente a pessoa que fala que não é invejosa, ela tem diz que é inveja branca, né? Fala, ó, né? Só para quê? Para poder dar uma desculpinha, para poder dar uma aliviada, né? Mas se a gente parar para olhar, para a gente fazer uma reforma íntima, uma transformação moral, a gente vai ver que nós temos um pouquinho de inveja. Uns tem bastante. E a gente tem um montão. Né? Então a gente tem que trabalhar isso. Ciúme, eu não sou ciumento. Olha que coisa ruim isso aí, não é uma doença do amor, ciúme? Não confia, tem medo das coisas, tem ciúme das coisas, tem ciúme dos parentes, tem ciúme de tudo. Isso é uma doença, é insuportável ter uma pessoa ciumenta do lado. E olha que eu conheço catedrático, já fui bastante, aprendi, tive que arrancar da vida isso aí, porque me fazia muito mal. Aí quando você entende que isso te faz mal, aí você tira, né? Eu pensava, era criança, melindre, não, a pessoa brigou comigo, ela me deu uma bronca, eu não merecia, né? Todo cheio de melindre. Porque realmente, às vezes a gente recebe uma bronca de forma injusta, mas a gente tem que entender que se ela é injusta, que aquilo não vai recair sobre nós. Mas se a gente se melindra, aí sim. Maledicência. Eu não vou falar nada do vizinho, né, que é assim, mas olha, é uma pessoa boa, maravilhosa, mas olha o que ele faz, né? Olha, ele fica aí cuidando da vida dos outros, fica olhando que horário que chega, que horário que não chega, sabe? Maledicência. Mas você viu aquele lá que separou, que casou, nossa, e tem muita gente que é assim, não percebe, e é assim. Orgulho, olha aí, o Saulo, ele tinha orgulho do que ele era, né? Romano, judeu, ele respeitador da lei, ele tinha orgulho. E às vezes nós somos assim também, somos orgulhosos, fazemos as coisas bem respeitadores. Eu não posso nem olhar aquela pessoa, porque ela é uma pessoa errada, ela erra, então ela não pode se misturar comigo. Egoísmo, isso aí é complicado. Esse egoísmo aí somos nós. A gente sempre quer puxar a sardinha para o nosso lado. Mas eu não sou não. A gente vai aprendendo quando a gente vira pai,
avô, aí a gente vai aprendendo a compartilhar um pouco mais. Mas normalmente quando a gente é jovem, a gente é bem egoísta. A gente vê mais o nosso lado do que o lado das pessoas de fora, né? Então, até recentemente eu virei avô, né? Tem a Melissa, que é a minha netinha. Aí eu fico vendo meu filho, né? Que é quantas coisas que a gente abdica, né? Para criar os filhos, né? E quantas coisas que a gente fala assim, ó, quantas coisas você vai ter que abdicar, porque você tem que pensar na Melissa, né? Ela que é o seu trabalho para frente, né? Ela que você vai ter que aprender a criar, ela que você vai ter que exemplificar, e aí todas essas coisas. Vingança, não, eu não vou me vingar de ninguém, não vou me vingar, mas deixa aquela pessoa precisar de mim, vou mostrar o que ela vai ver, o que ela fez comigo. E a gente às vezes estou por cima, né, de carne seca, mas isso daí vai fazendo, né? Porque o amor doente, né, é o ódio, que é o próprio amor que adoeceu gravemente. Essas são as palavras de Chico Xavier. E o que a gente precisa praticar? Né? A gente precisa exercitar outras coisas, né? A gente precisa combater. Tudo isso que eu falei é errado, mas tem um lado certo que a gente precisa aprender a combater, para combater essas coisas. E aí é a humildade, a resignação, a doçura, a indulgência, paciência, vigilância, perdão. Vamos começar de trás para frente? E o etc. Né? E aí tem tanta coisa que a gente vê. O perdão, né? É difícil perdoar, é muito difícil. Respeitar a pessoa que fez uma coisa errada, que às vezes faz. Quando eu era criança, agia como criança. E aí depois a pessoa pede perdão porque ela erra, como nós também erramos muitas vezes. E aí fala, tudo bem, eu te perdoo, mas eu não quero te ver pintado na minha frente. Se você me vê na calçada, você atravessa para o outro lado. Esse não é um perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro, você não esquece a ofensa, mas você aprende a conviver com isso respeitando a pessoa, que isso é muito importante. Eu não pus o respeito aí, mas ele faz bem parte. Vigilância, nossos pensamentos. Olha como que a gente age com os nossos pensamentos. Orar e vigiar constantemente, porque os nossos pensamentos eles voam e sempre para o lado errado. Sempre aparece uma oportunidade, a mente vai lá para as coisas erradas, e aí a gente cata elas aqui para poder corrigir. Paciência, que ela venha rapidinho, que eu não tenho todo esse tempo do mundo, né? Paciência é complicado, a gente precisa aprender a tolerar e ser paciente com as coisas. Indulgência, esse tem muito a ver com o perdão, né? A gente ter uma indulgência com a pessoa que erra. E às vezes a pessoa que erra somos nós mesmos. Tem pessoas que erram e às vezes elas acham que não tem cura. E sabe como que elas pensam na cura delas? Tirando a própria vida. Às vezes se suicidando. Então precisa ter muito cuidado. E não é esse o caminho correto, porque o suicídio não ajuda ninguém, só piora o teu percurso lá na frente. Porque ele não alivia e não some. Aquela dificuldade ela não some, então precisa tomar muito cuidado. Doçura, vamos lá na padaria comprar um pão doce, né, e fazer as coisas boas, mas não é essa doçura. A doçura está ligada à paciência, à indulgência, ao respeito, à educação. Sermos doces é sermos caridosos, praticarmos, né, ter aquela vontade de chegar do lado da pessoa e se sentir bem de ficar do lado da pessoa. Né, a aura, vamos dizer, Chico Xavier tem uma aura muito legal de você poder chegar e sentir Chico Xavier. Imagine Jesus, né, de você poder chegar do lado dele lá, imagine. E ele pode chegar, né? A hora que a gente faz a nossa oração, a gente pode receber um pouquinho dessa energia aí, subir o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento para poder crescer, para poder receber esse benesse. E isso aí é para todos, não é para um só. Isso não é privilégio de um, todos têm essa capacidade. Resignação, resignação, a capacidade de entender que você pode errar, mas também pode corrigir, que você pode refazer, você pode reorganizar a sua vida.
né? Se resignar, eu fiz aquilo, por quê? Era aquilo que eu sabia fazer. Né? A gente faz aquilo que a gente dá conta. Aquilo que a gente não dá conta, a gente não faz. Então não faz. Quando a gente aprende, a gente vai ver que a gente consegue fazer outras coisas. Mas só com o erro. Aí o erro que é o grande mestre, né? E a humildade é entender de tudo isso. A humildade não é viver como pobre. Não é viver esfarrapado, não é viver com pouco. É viver de forma humilde, com respeito, com educação, com doçura, com indulgência, com paciência. Isso aí é uma união de tudo isso. E aí nós vamos falar de Paulo, né? Paulo tem essa carta a Coríntios que ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, a gente entende caridade aí como amor, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. É assim, tudo que você faz tem que ter amor. Tudo. Tem que ser caridoso. Tem que ter essa prática. Porque senão, não vibra, não dá harmonia, não ressoa. Para que a gente possa entender, se você trabalha com uma coisa que você não gosta, você vai sofrer. Se você trabalha com uma coisa que você gosta, que você põe a sua energia boa, aquilo faz crescer, aquilo ressoa, aquilo cresce. Isso é o que Paulo de Tarso fala, é o símbolo que retira, ele só está lá. E quantas pessoas que só estão lá? Muitas pessoas. Mas tem muitas pessoas que põem energia e procuram fazer o melhor e ajudar o melhor. Isso tem muito uma casa espírita. A gente vem aqui muito procurar ajuda, né? E chega uma hora que a gente entende, opa, eu recebi uma ajuda, mas a gente entende que a melhor ajuda que a gente recebe é doando ajuda, né? A gente ajudando, procurando ajudar. Então, dando aula, fazendo palestra, fazendo os trabalhos de vibração, dando os passes, toda essa harmonização que faz bem para todo mundo. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Isso aí praticamente reforça o que ele falou lá. Porque não adianta, você pode ter a vontade, a força que você quer, vamos dizer, a profecia, olha, eu recebo um mentor que me dá uma mensagem, mas eu não vou passar essa mensagem para ninguém. Ou passo ela deturpada, porque é difícil hoje ser médium, porque hoje a maioria dos médicos que a gente conhece, pelo menos eu não sei os daqui da casa, né? E eu falo 99,99% dos médiums são todos conscientes. Dificilmente eles têm aquela corporação plena lá, é difícil. Então você precisa ter um trabalho íntimo de melhora e passar um lado honesto, né? Porque é difícil, né? A gente pegar e escutar as coisas e segurar, né, a língua, né, dentro da gente para poder ouvir e passar a mensagem correta, que a espiritualidade passa. Toda a ciência e toda a fé. Então a gente tem que ter fé. Mas a fé, você sabe que ela tem um limite, né? Nem todo mundo acredita, nem todo mundo vai conseguir fazer aquela doação da forma que Jesus fez, né? Que ele tinha fé em Deus, que ele sabia o que ia acontecer, mesmo que era ruim, mas ele passou por todos os caminhos. Até o Paulo de Tarso, ele confiava em tudo, na proteção. Ele foi apedrejado um monte de vezes, né? E ele até no final era para ele ser assassinado, mas ele levou as coisas, ele batalhou. E é isso que vai acontecer com a gente. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens, sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria, né? Ou eu vou jogar na Mega Sena no final do ano, que é bem acumulada, mas eu vou doar metade para a caridade. E se eu ganhar, eu vou dar metade para a caridade. Na realidade ele está tentando fazer uma barganha aí, né? Que na realidade ele quer ganhar metade, e a outra metade ele está sendo caridoso de dispor. E
com Deus a gente não barganha, a gente só recebe o que a gente tem que receber. Daí muita gente é assim. Ah, ó, eu tenho lá, ó, está concorrendo a uma caminhonete, vai lá e compra uma caminhonete. Pelo menos eu estou ajudando o hospital. Ah, olha, lê as cláusulas lá, vê que quanto você está ajudando. Quer ajudar? Vê uma casa séria, faça a doação numa casa séria que realmente ajuda. Sabe aonde vai esse dinheiro? Isso é a melhor ajuda que a gente pode fazer. Não é que nem estão vendendo os doces ali na frente para ajudar na manutenção da casa. Isso a casa é um auxílio para nós mesmos, é um auxílio que a gente vai receber. Então é assim que funciona. Agora, para no farol, não, moedinha que eu estou com fome. Não é ajuda. Vai lá na assistência, aqueles caras não fazem nada. Para olhar mesmo como que é, o que precisa, porque o ser humano é falso. A maior parte do ser humano é falso. A maior parte do ser humano tem doença, como a gente está estudando aí. A caridade é paciente, olha a paciência. A caridade é bondosa, doçura. Ela não tem inveja, não é orgulhosa e não é arrogante. É uma pessoa que é caridosa, ela é boa, uma pessoa boa. É gostoso de ficar do lado dela. Nem escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. Vamos guardar rancor? Olha aquela lá, ela estava me devendo, eu vou mostrar para ela com quantos paus você faz uma caneta. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A verdade é que a verdade é a melhor coisa que a gente tem na vida. Porque quando a gente pratica a verdade, a gente não tem que mentir, não tem que fazer nada de errado. Tudo é bom. Agora, quando a gente mente, nossa, a gente tem que alinhavar, arrematar as coisas, aí não sabe para quem que a gente falou uma coisa, aí vai falar para outra, aí, mas ele falou que era assim, aí o outro falou que era assim. Nossa, é complicado. Então, a verdade é, você vai lá, você pratica a verdade, você deita na tua cama, vai em paz. Como Santo Agostinho fala, no livro lá que ele deita, aí ele ficava lá pensando tudo que ele tinha feito durante o dia, se ele tinha feito alguma coisa errada, para que ele pudesse corrigir no dia seguinte e fosse fazer tudo aquilo. Corrigir aquilo, pudesse corrigir aquilo. E a gente às vezes não faz isso, né? A gente às vezes, quando dorme, dorme às vezes extenuado, ou então dorme sem a tranquilidade, ou às vezes não dorme porque está preocupado, porque tem o dia seguinte para fazer. E aí tem que pingar dinheiro na conta, senão não paga duplicata, aí como que vai fazer? E se você dormir ou não dormir, o dinheiro não vai pingar, então não adianta. Deixa lá, põe lá, entrega para o céu, entrega lá para o meu. Você sabe da minha dificuldade. Então, o que tiver remediado, o que for remediado, não tiver nada para fazer, remediado está, a gente já tem que pensar nisso. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A gente tem que ser amoroso, a gente tem que aprender isso, tem que desculpar, a gente tem que entender. A gente vai falar daquela coisa da criança, a caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará e o dom da ciência findará. Vamos lá, profecias. O que são as profecias? Quando você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa pura, você que ama, você fica muito mais fácil de você estar ligado à espiritualidade amada, que vai te intuir as coisas, que vai te dar informação, porque elas estão aí, você recebe a informação. Então quando você tem esse aspecto de pureza, você recebe essas informações. Hoje a gente não recebe, porque a gente está muito deturpado, a gente está vivenciando, e é isso que ele fala das profecias. Porque não tem necessidade, a gente vai acabar sendo mestre da gente mesmo, a gente vai receber a informação, a intuição e vai agir da forma correta. Porque a gente sabe o que fazer, porque a gente vai ter que aprender a saber o que fazer. O dom das línguas, eu não entendi até hoje como funciona esse negócio de línguas nas igrejas, que tem essas coisas, porque eles falam algumas coisas que eu não entendo nada. Não sei o que eles estão falando, está falando de língua. Para mim não é espírito de luz. Pode ser que tenha um necessitado lá que fala de gênero, mas não é um espírito de luz. Os bons espíritos, eles vêm para instruir.
Eles vêm para dar a boa informação e a boa instrução. Simples assim. E o dom da ciência é fim danado, porque a ciência tem limite. A gente esteve aqui no final do ano e falou sobre as leis universais, que eu falei até do Hubble, né? Vocês falaram? Eu falei que o Hubble estava sendo aposentado e aí estava um outro satélite que ia ser lançado, e foi lançado dia 25 de dezembro, chama James Webb. Já começou a tirar umas fotos aí que ele já levou. O Hubble fica a 500 km da órbita e o James Webb fica a 1.500.000 km longe, para poder tirar a foto mais precisa e sem o deturpado, né? Sem a parte deturpada, né? Que eu já vou falar disso aí também. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Por quê? Porque a gente tem umas coisas que embaçam, né? Então, quer dizer, se o Hubble está aqui a 500 km, a gravidade da Terra, da Lua, tudo interfere. O outro está longe, a gravidade não interfere. Né? Foi feita uma coisa fantástica. Tirou uma foto de uma estrela que fica só a 2.000 anos-luz daqui, longe daqui. É longe para Dedéu. Né? 9 trilhões e 400 bilhões de quilômetros cada ano-luz. Imagine 2.000 anos, como aquilo é longe. E ficou uma foto fantástica. Então, para quem tem curiosidade com as internet, ele está lá, James Webb, pode ver algumas coisas. Quando chegar o perfeito, né, o perfeito desaparecerá. Como eu falei, quando você começar a agir como perfeito, a imperfeição não vai chegar perto de você. Os bons espíritos vão estar perto de você, e os espíritos que têm necessidade de aprenderem, eles não vão chegar muito perto, porque estão os espíritos de luz lá, que é a proteção que a gente tem que ter. A proteção nossa é atrair os bons espíritos para perto de nós. Quando eu era criança, pensava como criança, raciocinava como criança, e desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Então, quando a gente vê que aquilo está errado, a gente encosta, não faz mais. Quando a gente é invejoso, aquilo é errado, tenta deixar ciumento, todas aquelas coisas erradas vai deixando de lado. A gente vai se tornar um pouquinho melhor do que nós somos hoje. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, que é o que eu falei, tudo deturpado. A gente olha o espelho, quem será que? Será que sou esse eu mesmo? Mas então veremos face a face. Hoje conheci em parte, então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Né? Quando a gente desencarnar, a gente vai lá para um umbral, né? A gente vai estar igualzinho que a gente é. Aí a gente cadê aquele corpo que me protegia, que não mostrava? Ele vai mostrar o que você é realmente. Né? E aí, aquela coisa que embaça, que deturpa, que faz você não enxergar nele, vai estar ali você está desprotegido. E vamos estar desprotegidos mesmo. Porque, olhando cada um, para mim são todas pessoas boas, mas cada um tem o seu segredinho, o seu defeitinho. É lógico que deve ter pessoas que às vezes já suplantaram isso, mas tem os seus defeitos, como eu tenho os meus. Porque senão a gente não está aí trabalhando, ou aqueles que a gente já praticou no passado. Né? Por ora subsistem a fé, a esperança, a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. A fé é muito legal, mas na hora da dificuldade, né? Cadê a fé? A pessoa põe pernas para que te quebra. A esperança está muito ligada a isso, né? Porque eu vou ganhar, tenho esperança que eu vou ganhar na Mega Sena, tenho esperança que aquele emprego vai sair, e às vezes não sai. Deus esqueceu de mim. Aí vai minando a esperança. Faz a coisa com amor, entrega. Se for para você, vai aparecer, porque do homem o bicho não come. A gente tem que entender isso. Quantas coisas que a gente acha que a gente perdeu, e às vezes elas foram só tiradas de nós porque aquilo era errado, não era bom para nós. Né? Eu tive que me soltar daquele traste, e aquele traste era um traste, e se a gente ficasse, ia ser pior. Ou aquela moça, o que seja. Sabe, a gente tem que parar e olhar, tem coisas boas. Né? Porque a gente está aqui, ninguém está aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para resgatar o passado. Provas e expiações. Nós estamos aqui para trabalhar, para sermos pessoas diferentes.
E é só olhando essas informações, esses ensinamentos, que a gente pode fazer pessoas diferentes. E é isso que a gente pede, né? Que a gente comece a distribuir flores, amor, né? Começar a ser aquelas pessoas doces, aquelas pessoas humildes, pacientes, que a gente possa escutar o que os outros falam, que a gente possa evitar de dar palpite na vida do outro. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Quem é a psicóloga, a Isabel é psicóloga, né, que ela fala, né? Ainda fala assim, ó, você faz isso. Não, fala, será que é isso mesmo que você tem que fazer? Né? Isso é bom, está te fazendo bem. Ah, mas precisa ser assim, sabe? A gente é intransigente, olha, a gente precisa ser diferente, a gente precisa aprender a ser diferente. Que nem tudo que a gente, se a gente fosse perfeito, né, o imperfeito não estaria do nosso lado, então nós não estaríamos sofrendo, não estaríamos passando por dificuldades e necessidades, não é, Isabel? E aí eu volto com aquela pergunta, né? Como que você espera sair dessa vida? Eu acredito que agora fica um pouco mais fácil, né, de vocês responderem, pensarem e olharem, né, algumas resoluções que a gente possa parar para pensar e poder fazer alguma coisa diferente. Né? E a resposta é essa, né? Quem sabe a gente sai daqui um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais evoluído. Né? Que é simplesmente isso que a gente tem que aprender, né? Esse caminho da sapiência e da evolução. Não vamos sair daqui anjo, não, com duas asas aí, não, mas 1 milímetro que a gente caminhar pro lado certo vai ser menos doloroso lá na frente. Afinal de contas, a gente não vai herdar a Terra. Para herdar a Terra, a gente tem que se preparar, porque a Terra está evoluindo. Está deixando de ser provas e expiações para ser um planeta de regeneração, onde a bondade, não é que o mal vai desaparecer, vai existir ainda, mas o amor vai ser mais forte, né? E é assim que vai acontecer. Senão a gente não vai conseguir nunca chegar no planeta perfeito, que é o nosso destino, virar anjo, vai ir para esferas crísticas, mas vai demorar um pouquinho. Mas é isso que a gente tem que fazer. E para encerrar, né? Eu não achei esse texto em português, mas eu vou ler para vocês. Ci sono 4 parole importanti nella vita: amore, onestà, verità e respeito. Senza questi corsi nella vita non sei nessuno. Facinho de entender, facinho de fazer. Né? Tem 4 palavras importantes nesta vida: amor, honestidade, verdade e respeito. Sem qualquer uma dessas coisas, nós não somos ninguém. Simples assim. Então vamos fazer a nossa vibração de amor. Vamos aí serenar os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração. A gente pode respirar amorosamente, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Vamos sentindo essa paz, essa tranquilidade. E assim a gente pode imaginar uma flor, uma rosa branca no nosso coração. E essa rosa vai se iluminando cada vez mais com a nossa serenidade. E a gente vai juntando com o companheiro da esquerda, companheiro da direita, e formando uma imensa rosa branca, com toda a nossa intenção, com todo o nosso amor, que nós doamos ao bem universal, para que ele possa encaminhar aos lugares de necessidade, a todos os lugares onde haja necessidade do amparo espiritual, aos países que estão em conflitos, que possam ser amenizados através dessa nossa vibração de amor, tanto causado pelo homem como causado por desastres naturais. Nós pedimos pelas crianças, pelos velhos, pelos doentes, por todos aqueles que estão em momentos de dor e de angústia, que precisam do amparo, da energia e da vibração e do tratamento espiritual. Nós pedimos por todos os lares, especialmente pelo nosso lar, para que Jesus possa adentrar em nossa casa pela porta da frente e sua luz
esplendorosa, maravilhosa, possa iluminar cada canto, cada cômodo da nossa casa, eliminando cada energia negativa, miasma, forma de pensamento negativo que lá se encontra, deixando o ambiente límpido e translúcido. E também deixe uma energia que possamos nos refazer cada vez que nós precisamos. Vamos envolver os nossos entes queridos que lá se encontram e precisam desse amparo, vibramos por eles. Por aquelas pessoas que pediram por nós, que possamos vibrar por elas. Por aquelas pessoas que estão em nosso pensamento, que possamos ajudá-las, vibrando por elas. Que possamos vibrar por esta casa, pelos trabalhos que são realizados nesta casa, pelo seu corpo dirigente, pelos seus trabalhadores, pelos seus voluntários e por todos os seus assistidos, especialmente aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que possam receber essa vibração de amor no coração. E por fim vibramos por nós mesmos, como grandes necessitados que somos, que possamos receber do alto uma imensa luz, que caia no nosso coração repleta de fluidos benéficos, regeneradores e restauradores, que possamos receber o tratamento físico e espiritual que tanto precisamos, para que possamos ser energizados, fortalecidos, para que tenhamos uma semana com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita prosperidade e muita saúde. Pedimos para que a espiritualidade nos acompanhe ao regresso dos nossos lares e que estejam conosco no todo o transcorrer da semana. Agradecemos a Deus e agradecemos ao Mestre amado Jesus e a toda a espiritualidade amada que nos ampara e nos acolhe. Gratidão, que assim seja.